estalar os dedos, pescoço e coluna. Quem conhece a quiropraxia sabe que essa prática colabora muito com a qualidade de vida. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a Simonews. Você já ouviu falar em quiropraxia? Essa é uma profissão que corrige de forma manual ajustes articulares e posturais. Para ser um quiropraxista, é necessário formação superior, que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Para que você sinta bem-estar e tenha qualidade de vida, é necessário ter em mente que a quiropraxia previne, melhora e recupera as funções vertebrais, musculares e dos ligamentos. A Júlia, quiropraxista, atende em Atibaia e vai explicar o que é a quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão da saúde, né, que trata os transtornos articulares. Então, as diversas dores que a gente sente, né, no corpo, desde hérnias de disco, tendinites, dores de cabeça, tem melhoras, né, em tratamento de escoliose, entorses de tornozelo, torcicolos, né, uma infinidade de alterações aí que incomodam a gente no dia a dia. As dores, né, as famosas dores. As famosas dores. E quem que pode usufruir dessa prática? Desde bebê, quando nasce, recém-nascido, até idoso? Sim, todas as idades. A gente brinca que basta ter coluna para passar com quiropraxista. Claro que o que traz, né, o que faz com que a pessoa nos procure muda desde um bebezinho até um idoso. E a forma com que a gente trata também é diferente. Então, tem técnicas dentro da quiropraxia, que é uma profissão grande, tem uma infinidade de técnicas e a gente vai usar de acordo com a idade. Então, o bebezinho geralmente vem por uma dificuldade para mamar, por uma alteração de formato de cabeça, né, decorrente do parto. Conforme ele fica, né, numa posição, às vezes o bebezinho tem uma preferência maior para um lado, fica com um lado mais achatadinho da cabeça. E já os adultos, geralmente está associado à posição de trabalho, lesões no esporte. E os idosos, geralmente, processo degenerativo. Então, as artroses, os bicos de papagaio, né, que são os osteófitos. Enfim, o que muda só é o motivo com que vem. Que interessante nessa questão dos bebês. Porque as mães não imaginam que bebê já pode ser assistido pela quiropraxista, né? Sim, facilita muito a vida das mães, porque é a questão de cólica, né, dores de ouvido, dificuldade para mamar, uma infinidade de coisas que a gente poderia facilitar na vida do bebê, e são alterações que a gente corrigindo trazem mais saúde para a vida depois, né? Então são alterações pequenas agora no bebê, que depois podem ter uma consequência maior no adulto. Júlia, e como que é a recuperação de um paciente que é assistido pela quiropraxia? Sempre existe melhora, né? O que influencia nisso é o tipo do problema. Então, assim, tem situações que não tem cura, como, por exemplo, uma hérnia de disco, uma artrose mais avançada, que é um envelhecimento da articulação. Então, nesses casos, a gente vai manter a pessoa melhor. Então, no caso da hérnia de disco, né, evitar uma crise. Então, a pessoa vai conviver com aquele problema e aí sem ficar com dor o tempo todo. Mas a hérnia continua lá, assim como a artrose, né? Não tem como a gente fazer como numa cirurgia, né? Tirar a articulação e colocar uma nova. Mas a gente melhora a movimentação, o processo inflamatório diminui, né? A musculatura reage melhor e quase sempre existe uma melhora. E aí, em alguns casos, quando o problema já está lá há menos tempo e coisas mais simples, como uma lesão numa atividade física, aí geralmente tem uma melhora total. E conforme o acompanhamento, né, do tratamento, a pessoa fica sempre bem. Normalmente, a pessoa que vem a quiropraxista, ela precisa mudar o estilo de vida dela para ter um resultado positivo ou não? Tudo ajuda. Então, hábitos saudáveis, né, que são, a gente fala dos 5 principais, que é o dormir bem, beber água, se alimentar bem, fazer atividade física e ter bons momentos, bons relacionamentos, né, momentos de prazer, contribuem para uma saúde geral. E aí,
Mas vamos supor que você tenha me procurado por uma torcicolo e a gente viu que o seu jeito de dormir não é legal, né? A posição, às vezes de barriga para baixo, sendo que o ideal é de lado, ou mesmo que durma de lado, mas com um travesseiro muito mais alto do que você deveria. Então, esse tipo de coisa a gente tem que alterar. Ou então a sua posição do trabalho, né? Muita gente trabalhando em casa agora, às vezes trabalha na mesa da sala, né? Ou então na mesa da cozinha, sem ergonomia nenhuma. Então, se a gente não mudar esse tipo de coisas, não vamos ter um bom resultado. É verdade. Vai ser um paciente por mais tempo. Então, entrando nisso, já vem a outra pergunta. Como funcionam as suas consultas? O tratamento em si são eternos? Na verdade, é porque a ideia do tratamento de quiro é preventivo. Então, a ideia é que você fique sempre bem. Então, assim, num primeiro contato, quase sempre as pessoas já vêm com dor. Né? Aí a gente faz uma avaliação, faz testes neurológicos, ortopédicos, avalia os exames de imagem. Então, às vezes tem lá em casa já um raio-x, uma ressonância, um ultrassom, uma tomografia. E com tudo isso a gente faz um raciocínio clínico para ver o que está acontecendo. E aí as sessões são com ajustes realmente, né? A gente chama de ajustes, são manobras rápidas e curtinhas que podem ter o estalinho ou não, porque tem muita gente que não gosta do estalinho. Então, dentro da quiropraxia tem várias técnicas, né? A gente sempre encontra uma forma mais confortável, né, para cada um. Uma crise, as sessões são mais próximas, né? Então, às vezes, mais de uma vez na semana, por algumas semanas, e a gente vai espaçando isso conforme a melhora. Então, dependendo do problema, se ele já existe há muito tempo, a gente precisa de estímulos mais próximos, e a gente vai espaçando. Uma vez que estabilizou, aí é só te manter bem. Porque as coisas, as nossas funções do dia a dia vão deixando a gente com contratura. E é o que eu falo, a gente faz tudo igual todo dia. Então, dorme na mesma cama, dirige o mesmo carro, trabalha na mesma mesa. Então, a gente tende a criar, né, padrões musculares e isso a gente tem que ir corrigindo. Né? Então, o músculo vai lá, contrai, puxa toda aquela vértebra, aquela articulação e pode pressionar de alguma forma a raiz do nervo. E é por isso que o nosso corpo começa a ficar tenso, por isso que tem dor e tudo mais. Então, sessões esporádicas de quiropraxia previnem de uma lesão maior. Então, às vezes, fora que o nosso corpo é maravilhoso. Então, os sintomas só aparecem quando você já não está bem. Então, às vezes você vem, é muito comum aqui, o paciente vem e ele fala, olha, estou super bem. E aí, conforme a gente vai fazendo a sessão, vai procurando os pontinhos, ele fala, olha, mas aí estava doendo, eu não percebi. Aqui só doeu quando você colocou a mão. E aí a gente vai vendo que, às vezes, o problema já está lá, mas que o nosso corpo não está sintomático, né? Ele não gritou ainda, né? Mostrando os sintomas. Então, o ideal realmente são sessões esporádicas, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que seja, para continuar sempre bem. Na verdade, você avalia cada pessoa de uma forma diferente, né? Exatamente. Cada um é cada um. Cada um é cada um, exatamente. E a quiropraxia, ela colabora para aspectos físicos, claro, mas também emocionais? Também emocionais. É muito comum a gente ver aquela pessoa ranzinza, né, que está sempre de mau humor. A parte emocional está totalmente ligada, né, essa questão da dor e também nas questões posturais. Então, assim, tem, por exemplo, um caso de os adolescentes, né, começam a crescer muito rápido, começam a ficar com uma postura mais curvada, são mais tímidos e tudo mais. Quando a gente consegue recuperar, melhorar até a parte estética, isso influencia totalmente, né, na vida das pessoas, né, como elas se portam, né, pro mundo e tudo mais. Então, fora que, né, geralmente sem dor a gente dorme melhor e uma noite bem dormida faz milagres. A produção no outro dia é outra, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eu queria que você falasse um pouquinho também da sua formação. A quiropraxia é uma profissão, né? Então existe uma faculdade para formar e infelizmente no Brasil ainda são poucas, são só 4 e eu me formei na Anhembi Morumbi, que é em São Paulo, é um curso que atualmente são de 4 anos, né? Na época que eu me formei eram 4 anos e meio e é muito importante sempre procurar um profissional formado, né? Sempre que tiver dúvida pode buscar lá, tem a nossa associação, então tem um site, Associação Brasileira de Quiropraxia, e lá tem um busque, né? Encontre um quiropraxista. Assim você tem certeza que é uma pessoa formada, que está em boas mãos. É, muito bom. Muito obrigada pela entrevista. Gostou dessas informações? Então compartilhe com amigos e familiares. Simonews, aqui coisas boas acontecem.
Obrigada por me acompanhar. Até mais!